Olá! Hoje o capítulo é bem curtinho. É o audiovisual, terceira parte. Lembra que a gente já viu, né? 2 partes com esse título de audiovisual. Então é a continuação daquela equipe de TV, né? A equipe do Nightline voltou para a sua terceira e última visita. Agora, o teor do programa seria diferente. Menos o de entrevista e mais o de uma despedida. Ted Koppel ligara várias vezes perguntando a Morrie se ele aguentaria. Morrie não tinha certeza. Agora estou sempre cansado, Ted, e engasgando muito. Se eu não conseguir falar alguma coisa, você fala por mim? Koppel concordou. Depois, o âncora, normalmente estoico, acrescentou. Se não quiser fazer o programa, Morrie. Tudo bem, mas de qualquer forma, irei para uma despedida. Mais tarde, Morrie deu um suspiro moleque e disse: estou dobrando ele. E estava. Koppel já se referia a ele como amigo. O meu velho professor conquistara a simpatia da mídia televisiva. Para a entrevista, que foi feita numa tarde de sexta-feira, Morrie usava a mesma camisa do dia anterior. Nessa altura, ele só mudava de camisa dia sim, dia não. E não sendo a sexta-feira dia de mudar, ele não quis alterar a rotina. Diferentemente dos 2 programas anteriores, esse foi feito todo no estúdio de Morrie, onde ele se tornara prisioneiro da cadeira de rodas. Koppel, que beijara o meu velho professor na primeira vez que o viu, agora teve de espremer-se contra a estante para ser apanhado pela câmera. Antes de começarem, Koppel indagou sobre a progressão da doença. Está difícil demais agora, Morrie. É uma pergunta, tá? Desculpe, eu dei a entonação errada. Está difícil demais agora, Morrie? Morrie ergueu com dificuldade a mão até o meio do ventre. Mais do que isso, não conseguia. Essa foi sua resposta. A câmera foi ligada para a terceira e última entrevista. Koppel perguntou se ele tinha mais medo agora que a morte estava mais perto. Morrie respondeu que não, que para dizer a verdade, sentia menos medo. Disse que estava se soltando do mundo exterior. Quase não ouvia mais a leitura do jornal, quase não dava mais atenção à correspondência, mas ouvia mais música e olhava pela janela as folhas mudarem de cor. Ele sabia que havia mais pessoas sofrendo da mesma doença que ele. Entre elas, algumas pessoas famosas, como Stephen Hawking, físico brilhante e autor de Uma Breve História do Tempo. Vivia com um orifício na garganta, falava por um sintetizador computadorizado, datilografava piscando os olhos para um sensor que captava os movimentos. Isso era admirável, mas Morrie não queria viver assim. Disse a Koppel que sabia quando ia chegar a hora de dizer adeus.
Para mim, Ted, viver significa poder ser responsável pelo outro. Significa poder revelar minhas emoções e meus sentimentos. Falar com os outros. Sentir com os outros. Respirou fundo. Quando isso acabar, morre acabou. Conversaram como amigos. Como fizera nas 2 entrevistas anteriores, Coppel indagou sobre a prova de limpar o traseiro, talvez esperando uma resposta bem-humorada. Porém, Morrie estava muito cansado, até para sorrir. Sacudiu a cabeça e disse: quando me sento no vaso, não posso mais ficar ereto. Cambaleio o tempo todo. Alguém precisa me segurar. Quando acabo, alguém precisa me limpar. Até a esse ponto cheguei. Disse a Coppel que queria morrer com serenidade e citou o seu último aforismo: não ir tão cedo, mas não se agarrar por muito tempo. Coppel ouviu com um ar triste. Apenas 6 meses haviam se passado desde o primeiro programa. Porém, agora, Morrie Schwartz era uma forma desabada. Definhara diante de um público nacional de televisão uma minissérie sobre uma morte. Mas enquanto o corpo definhava, o caráter adquiria mais brilho. Pelo fim da entrevista, a câmera fez um close de Morrie. Coppel ficou fora do quadro. Só a sua voz era ouvida. E o âncora perguntou se o meu velho professor queria dizer alguma coisa aos milhões de pessoas que haviam se comovido com a sua história. Embora o sentido da pergunta fosse outro, pensei em um condenado a quem se pede as derradeiras palavras. Sejam solidários, disse Morrie em voz baixa, e sejam responsáveis uns pelos outros. Se aprendêssemos a fazer isso, o mundo seria bem melhor do que é. Respirou fundo e acrescentou o seu mantra: amem-se uns aos outros ou pereçam. A entrevista terminou, mas não sei por que o câmera deixou o filme rodando e uma cena final foi captada. Você esteve muito bem, disse Coppel. Morrie deu um leve sorriso. Dei-lhe o que eu tinha, murmurou. Você sempre fez isso. Essa doença está mexendo com o meu espírito, Ted, mas não vai derrubá-lo. Derruba o meu corpo, mas não derruba o meu espírito. Coppel estava prestes a chorar. Você esteve muito bem. Você semeou o bem. Acha? Morrie voltou os olhos para o teto. Estou em negociações com ele lá em cima. Tenho perguntado a ele
se vou me tornar um anjo. Foi a primeira vez que Morre admitiu que falava com Deus. Que bom que eu consegui ler, apesar de tudo. Muito lindo, não é? É isso, minha gente. Ficamos por aqui, tá bom? Vamos meditar sobre tudo isso. Uma oportunidade de ouro. Obrigada. Até o próximo vídeo.